Olá, estamos começando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora Ultra para o sul da Bahia. Muito obrigado você de Ilhéus, você de Itabuna, que acompanha a nossa programação. Fico muito feliz com a sua audiência. Olha, gente, nós estamos também no nosso tviplay.com.br. Você pode chamar de portal, você pode chamar de site, você pode chamar de stream, né? O que você quiser. Na verdade, é um serviço completo para você. Você entra lá, tem todas as informações da TVI, tem a nossa programação ao vivo ou gravado, tem informações do comercial para você saber como anunciar aqui na TVI, e tem também o streaming, que são conteúdos, né, de forma inédita, que você só vai ver ali, documentários, algumas minisséries, e vão entrar aí agora alguns filmes. E tá lá inteiramente grátis para você, pelo menos por enquanto tá tudo grátis, tá? Tem o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. O Jornal à Tarde está com a gente também no TVI Play. É só você acessar o ícone Notícias e você vai direto para o Jornal à Tarde sem pagar nada. Então, gente, é muita coisa para você nesse nosso portal, ou site, como você quiser, né? É tviplay.com.br. Se você não tem como anotar aí agora, você aponta o seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela e você vai diretamente para lá, tá bom? Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no rodapé do seu vídeo notícias atualizadas, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui no TVI News, tá certo? Olha, nós também estamos ao vivo por rede social. Você pode seguir a gente, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá é TVI Oficial. Temos dois endereços, né? TVI Oficial ou TVI News Brasil. Mas o TVI Oficial é o oficial, como o nome já está dizendo. Então vai direto para lá, TVI Oficial, inscreva-se no canal, ative o sininho. Toda vez que tiver um conteúdo ao vivo, você vai ser notificado, tá bom? Então eu conto também com a sua audiência e o seu prestígio para se inscrever aí com a gente e acompanhar a nossa programação no YouTube ao vivo ou gravado, como você quiser, na hora que você quiser. O YouTube é uma plataforma mundial e lá agora já estão mais de 16.400 inscritos, então a gente fica muito feliz, muito contente com esses mais de 16 mil inscritos, né? Vamos ver se a gente atinge aí os 17 mil ainda este ano, tá? Vamos aí, avisa pro seu amigo, seu colega, seu vizinho, né? Pede aí para se inscrever no nosso canal, para a gente chegar à marca aí, né? Dos 17 mil, né? Tá pertinho, faltam 600 pessoas apenas para a gente chegar a essa marca até o final do ano, essa meta aí, devagar e sempre a gente vai caminhando aí com você, tá bom? Olha, gente, nós estamos falando aqui direto da cidade de Itabuna, né, na Bahia, para você que está assistindo a gente em algum outro local. Estamos aqui em plena Mata Atlântica, ou o que resta da Mata Atlântica, né? Porque aos poucos o pessoal vai destruindo, né, vai degradando aí a mata. Mas estamos aqui em plena Mata Atlântica, no alto das comunicações, né? Bairro Nobre aqui, só ficam emissoras de televisão, de rádio. Aqui bem no alto, a gente tem um visual lindo aqui da cidade de Itabuna. Estamos bem pertinho, inclusive, da fronteira com o município de Ilhéus. Pois é, bem pertinho de Ilhéus, né? Daqui também já dá para ver Ilhéus ali do outro lado. Então, a gente fica aqui numa área muito privilegiada. Nesse momento, segundo o clima-tempo aqui em nossos estúdios, os termômetros estão marcando agora 26 graus. 26 graus, já choveu hoje pela manhã em Itabuna, né? Em áreas isoladas, é verdade, mas já choveu bastante hoje. E nós temos a máxima hoje de 28 graus a partir do meio-dia. Vamos atingir a marca dos 28 graus. Essa será a máxima, né? Então vai ser uma temperatura mais amena, já que semana passada nós tivemos aí, chegamos aí a 31 graus. Então essa semana estamos aí na marca dos 28 na máxima. Os ventos estão soprando de leste para oeste, com 10 km por hora nesse momento, mas poderemos ter rajadas de ventos aí chegando aos 27 km aí no decorrer do período, tá? Hoje não tem mais previsão de chuva, né, para o decorrer desse período, mas muitas nuvens vão continuar passando aí, né, em frente ao sol. Vai dar aquele período assim de parcialmente nublado, mas segundo a meteorologia não deve ter mais precipitações, exceto em algumas áreas isoladas, como aqui que eu falei, né?
estamos na Mata Atlântica. Então, quando essas nuvens carregadas elas passam aqui sobre a mata, há uma precipitação e pode chover nos bairros mais próximos aqui da mata, né? Mas no centro da cidade, nos demais bairros, a previsão é de que não chova no decorrer do dia, pelo menos daqui por diante. E nós teremos aí na parte da tarde o sol voltando a brilhar mais forte, saindo aí dessas nuvens carregadas, tá certo? Amanhã não deve chover, o sol vai brilhar forte e soberano aí com céu de brigadeiro na cidade de Itabuna, ok? Ilhéus 26 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 27 graus. Também não chove, muitas nuvens também no céu, né? Nesse momento. 11 km por hora está o vento soprando de leste para oeste e pode ter rajadas aí de 27 km no dia de hoje, tá bom? Essa é a previsão para Itabuna e Ilhéus para esta terça-feira. Terça-feira, gente, que reserva aí pra gente no TV News muitas informações, né? Conteúdo aí para você também se divertir, né? Dar aquela risadinha. A gente vai mostrar aí o que está rolando nas redes, na rede social e muita informação, muita notícia. Infelizmente também muitas notícias tristes, né? Nós temos aí pelo Brasil muitos acontecimentos tristes. Hoje já amanhecemos, por exemplo, no Rio de Janeiro com a guerra civil, né? Uma guerra entre traficantes e policiais. Eu considero isso uma guerra civil, que é uma guerra aí entre seres humanos aqui do nosso país, né? E é uma guerra que parece não ter fim, principalmente no Rio de Janeiro e aqui na Bahia, onde os bandidos insistem em receber policiais com muita bala, né? Bomba, barreiras, enfim, eles fazem até aquelas barreiras nas favelas para que a polícia não consiga entrar e executar ali as prisões. Então, é claro que uma atitude como essa, o policial não vai ficar de braço cruzado. E aí acaba atingindo também pessoas inocentes. A gente vai comentar isso aqui no programa de hoje, já que o Rio de Janeiro hoje amanheceu desse jeito. E a gente vê aí pessoas e políticos, né, se preocupando com a guerra no Israel, a guerra na Ucrânia. E a gente tem uma guerra dentro do nosso próprio país, entre traficantes e policiais. E é uma pena que morrem muitos policiais nesse confronto, né? E morrem também pessoas que não têm nada a ver com essa guerra. Então a gente fica muito triste com isso, porque vira e mexe a gente acorda com essa notícia aqui no Brasil. E ninguém faz nada para mudar isso. Isso é que revolta a nossa sociedade, né? Não tem iniciativa aí do Congresso Nacional, a gente não vê iniciativa do governo federal, das polícias dos estados, apenas fica essa guerra aí. Vai lá a polícia aí, tem baixa de policial, tem baixa de traficante, tem baixa de pessoa que não tem nada a ver, de inocente, com bala perdida, e fica tudo por isso mesmo. Amanhã todo mundo já esqueceu, e aí na outra semana tem outra guerra, e assim vai. Fora isso, a gente tem tragédia também, como aconteceu no hospital no Espírito Santo, né? A gente vai comentar, um hospital especializado no tratamento de câncer. Várias pessoas tiveram problemas e complicações, né? A gente vai falar sobre isso. A gente já vem noticiando aqui no nosso programa, a gente vai acompanhar, continuar acompanhando. E, enfim, tem outras notícias aí, infelizmente tristes, que a gente vai dar no decorrer do programa. Pérola, bom dia! Bom dia! Olha, já estava aqui com saudade de vocês e a gente tem muitas informações, muitas notícias aqui no TV News. E uma delas é falando então dessa mega operação que acontece hoje no Rio de Janeiro, em algumas comunidades ali do Rio, e já tem uma atualização de 4 suspeitos mortos e um policial também que acabou morrendo já nessa manhã. A operação conta com mais de 2.000 policiais. Essa é a operação chamada por Operação Contenção, e ela visa então ali pelo menos 100 suspeitos então do tráfico no Rio de Janeiro. E claro, agora 4 desses suspeitos então já foram ali mortos e mais um policial. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, é exatamente o que Barbosa falava, né? A gente foca muito nos problemas de outros países, não que a guerra que acontece lá fora não respingue aqui economicamente e em outras áreas também. Mas a gente tem o Rio de Janeiro, que hoje a gente vê grandes mortes e até mesmo de pessoas que não são envolvidas. Então essa operação acontece justamente para minimizar, reduzir ou também tirar de uma vez por todas ali aquela área dominada pelo tráfico
e que tem famílias, escolas, crianças também naquela região. Então são muitos moradores que ficam hostilizados, sim, hostilizados pela presença ali de balas, é um tiroteio intenso, os vídeos mostram realmente que as pessoas ficam dentro de suas próprias casas como refém. Fora que as crianças já crescem com aquele sentimento, aquela dúvida do que está acontecendo e por vezes fica até na dúvida de qual lado é o certo, é o errado. Porque de fato, aqueles moradores são as vítimas. Eles se tornam vítimas por tudo. Já vive naquela situação onde a vida é regrada por ordens de terceiros. Daqui a pouco estoura uma guerra entre facções e já começam os bombardeios. É tiro para um lado, é bala perdida para o outro. Essa operação conta com 2.500 policiais. É uma mega operação. Esse ano de 2025 já aconteceu uma operação parecida com essa, também no Rio de Janeiro. Conseguiu então ali prender alguns dos suspeitos que estavam sendo procurados. Dessa vez as equipes estão então no Complexo do Alemão e também na Penha. Um conjunto aí de 26 comunidades da zona norte do Rio de Janeiro. É uma iniciativa, então, permanente de combate ali ao avanço do tráfico, ao avanço dessas facções por territórios ali do Rio de Janeiro. Os traficantes reagiram, sim, com essa mega operação, trazendo ali tiros e barricadas em chamas. Dezenas de colunas de fumaça, como vocês podem ver aí pela imagem, olha, podem ser vistas em diversos pontos da cidade. A Polícia Civil afirmou também que, em retaliação, os criminosos lançaram bombas com drones. Outros fugiram em fila indiana pela parte alta da comunidade, em uma cena semelhante à disparada de bandidos em 2010, quando houve ali a ocupação do Complexo do Alemão. Bom, então, 3 inocentes também foram baleados. Um homem em situação de rua, ele foi atingido nas costas por uma bala perdida e foi levado então para o Hospital Getúlio Vargas. Uma mulher que estava em uma academia também foi ferida, mas ela já recebeu alta. Ela passa bem, então ela passou ali pelo atendimento rápido e o médico então liberou, foi para casa e se recupera agora em casa. Um homem também que estava num ferro velho na cidade também acabou ali sendo vítima de bala perdida. 25 homens foram presos, 5 baleados e internados sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Policiais apreenderam então 10 fuzis, 2 pistolas e 9 motos. Então, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Vitor Santos, afirmou que a operação foi desenhada com antecedência e que não contou com o apoio do governo federal. Toda essa logística é do próprio estado. São aproximadamente 9 milhões de metros quadrados de desordem no Rio de Janeiro, disse então Vitor Santos, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele ainda destacou também que cerca de 280 mil pessoas vivem nessas áreas afetadas pela operação. Essa é a realidade. Lamentamos profundamente as pessoas feridas, mas essa é uma ação necessária, planejada, com inteligência e que vai continuar, afirmou então o secretário. Existem alguns impactos ali e que também foi citado já pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou que 5 unidades de atenção primária acabaram suspendendo o início do funcionamento e avaliam a possibilidade da abertura nas próximas horas. Uma clínica da família também abriu, mas acabou ali suspendendo as visitas domiciliares. E segundo também a Secretaria Municipal de Educação, 28 escolas foram fechadas no Complexo do Alemão e na Penha 17 não abriram. A Secretaria Estadual também informou que um colégio precisou ser fechado.
O Rio de Janeiro também passa agora por um problema ali quanto aos ônibus. Quando acontecem essas operações também, as linhas ali ficam interditadas. É muito ruim também para o trabalhador que está saindo de casa nessas primeiras horas da manhã, já no finalzinho do dia também para entrar. Quem precisa utilizar ali os aplicativos de corrida, moto, carro, é muito ruim, principalmente pelo fato de que esses motoristas, eles não são conhecidos ali naquela região. Muitos não moram naquele local, então fica muito perigoso de entrar. Pode acontecer ali retaliações. Então, no Rio de Janeiro, os ônibus ali, 12 linhas de ônibus estão com os itinerários desviados preventivamente para a segurança tanto dos motoristas quanto de passageiros. Então, os ônibus ali da Praça Tiradentes, Candelária, Nova América, Meyer, Cruzeiro, que são os que as pessoas utilizam ali naquelas redondezas entre o complexo da Maré, complexo da Penha, complexo do Alemão. Então, acaba sendo ali preciso um desvio dos itinerários a fim de preservar a segurança dos motoristas e também dos passageiros. Além de tudo, a gente visa que é uma situação muito triste, né? Quando a gente fala de escolas sendo fechadas, aulas sendo suspendidas, postos de saúde, gente, sendo suspendidos, atendimentos fechados. Ou seja, não é uma operação que acontece e só prende o bandido e pronto. Não, até acontecer tudo isso, é tanta coisa. A população fica refém. A população fica refém em casa. Então, assim, demorou demais para o Estado talvez acordar e entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Esses dias, Barbosa, eu vi há pouco tempo uma imagem em que uma mulher falava, né, que até mesmo ali dentro da comunidade que ela morava, tinha algumas regras a serem seguidas, estabelecidas, que o morador, ele se torna refém de tudo. É horário para fechar o local dele de trabalho, é horário para entrar em casa. Às vezes, até mesmo a internet, né? Tem isso também. Tem um problema agora aí com a internet, que aquela facção daquela região é quem comanda tudo. Então, até mesmo a internet, a energia, é tudo cobrado ali por eles. É difícil entender o que acontece hoje no Rio de Janeiro, porque os nossos policiais, eles são capazes sim. Poxa, será que depois de tanto tempo as pessoas não acordam e não entendem que o Rio de Janeiro está dominado pelas facções? E quando estoura essas guerras entre facções, a população fica ali a mercê. É hospital fechando, é escola fechando. O que acontece com essas crianças, hein? Porque duas facções resolvem ali se exterminar, é tiro para tudo que é lado. A preparação também, as armas que essas facções elas têm são armas de exército. São armas de combate. Olha o que eles estão fazendo, mandando bomba por drone, Barbosa. Por drone, coisa que nem a nossa polícia tem feito. É de ficar estarrecido. É de ficar sem entender. Pois é, e esse tipo de armamento, né, aleatório, porque o drone que eles usam não é um drone de precisão, né, não é um drone usado por exército, por grandes forças. É um drone improvisado, um drone que eles pegam o improviso ali para soltar uma bomba. E aí, ele tem a precisão de onde vai cair essa bomba? Não tem. De repente, uma bomba incendiária dessa cai num barraco, cria um grande incêndio na favela e aí vão dizer que a culpa é da polícia, né? E vindo aqui, Pérola, para a nossa realidade, né? Aqui da Bahia, porque a gente está falando agora do Rio de Janeiro. É nossa realidade também porque é Brasil, mas está um pouco distante. Então vamos para a Bahia. A Bahia, por a proximidade com o estado do Rio de Janeiro, né? É bom lembrar que entre o Rio e a Bahia só tem o Espírito Santo, né? Que separa ali, então é muito próximo. E as grandes facções do Rio de Janeiro descem, né, e vêm morar aqui na Bahia, exporta a sua tecnologia de tráfico de drogas, narcotráfico aqui para a Bahia. E isso é muito frequente, principalmente aqui no sul da Bahia e agora na Bahia inteira, né? E nós temos agora uma facção em Salvador que está proibindo as pessoas, imagine, de usar uma marca conhecida no mundo inteiro, né, que é uma marca esportiva,
tem 3 listras, né, que é a Adidas. Todo mundo conhece essa marca, patrocina grandes jogadores no mundo inteiro, grandes equipes de futebol. E aqui na Bahia, uma facção não quer que as pessoas usem a marca Adidas. Olha que ousadia, né, desses bandidos, desses traficantes. E a polícia da Bahia até agora não disse o que vai fazer em relação a isso. Porque é inadmissível que a pessoa esteja usando uma marca e seja baleado, né, por uma facção que cismou que ninguém pode usar aquela marca. Aquela marca só vai ser usada agora por aquela facção. Então isso começou em Salvador, espero que não se espalhe para o estado todo e que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia haja com rigor e toda a lei em cima desses vagabundos, desses meliantes, porque a Bahia não pode ficar refém de narcotraficantes, viu? E tem uma notícia aqui, Pérola, né, daquela influenciadora, a Melissa Said, né, que foi presa em Salvador durante a operação Erva Afetiva. Ela é acusada de envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e conhecida por produzir conteúdo, né, sobre o uso de maconha. Mais de 300 mil pessoas seguem a Melissa, que classificou a prisão como uma vergonha e negou as acusações, alegando que a maconha é prescrição médica. Eu nunca vi médico prescrever maconha para ninguém, só se esse médico é maconheiro, né? Porque a maconha que é prescrita não é a maconha que se fuma, né? É a maconha em forma de líquido extraída da planta, diretamente da planta, não passa por nenhuma secagem, por nenhum processo de fumo. Ela é extraída da planta em forma de óleo essencial, né? Que é indicada ali para pessoas com determinado tipo de doença, né? Inclusive, quem tem mal de Parkinson está podendo fazer uso, que é o canabidiol, né? Inclusive para crianças também que têm algum tipo de transtorno, né, mental, essa droga é prescrita por um profissional da área que vai lá, né, cirurgicamente ali, né, falando tecnicamente, né, ele vai em cima daquele problema, não é um aleatório assim, seu filho tem TDAH ou tem isso, tem aquilo, não é assim que funciona. É exames médicos, né, que vão comprovar que aquela pessoa tem determinada doença e aí ele prescreve aquela droga, que é o canabidiol, né, que é em forma de um óleo essencial. E a maconha em si, que se fuma, né, que é uma droga barata, é uma droga ilícita, essa droga não pode ser prescrita por nenhum médico de sã consciência. Então, o advogado dessa jovem aí, infelizmente, falou bobagem, né, e acaba fazendo até sem querer, né, essa defesa, ele acaba fazendo mais apologia à droga, porque ele está induzindo os jovens, que é uma coisa legal, que se alguém prescreveu é porque todo mundo pode usar, e não é por aí. E outra coisa, a maconha é a maior porta de entrada para a droga pesada, o crack. Por quê? Porque as pessoas que compram já o cigarrinho pronto, os traficantes, eles põem pedrinhas de crack dentro do cigarrinho e aquela pessoa nem sabe. E acaba fumando o crack sem saber, achando que está fumando maconha. E aquilo ali já torna ele um dependente da droga pesada, o crack. Aí leva ele para a rua, ele vai passar a viver como um zumbi, vai roubar, vai matar para ter acesso àquela droga. Então a maconha hoje ela é muito perigosa, não por ela em si, mas porque ela pode conduzir a pessoa ao vício do crack sem saber que está sendo viciado no crack, né? Então é uma situação muito delicada e essa jovem infelizmente pisou fora do balde, aí como, né, podemos dizer na gíria. Ela vinha fazendo apologia à droga, foi presa e quando presa já tinha sido investigada e a polícia descobriu que não era só apologia. Ela traficava drogas, né? Estava traficando drogas, com mais de 300 mil seguidores. Olha, e quando a gente fala também, né, sobre essa fala dela em um médico ter indicado, prescrito para ela, então, ali a maconha, porque era um uso para tratamento, ela até mesmo traz ali à tona um assunto que é tão delicado para tantas famílias, né? Tantas crianças, tantas pessoas que precisam justamente da planta, do cannabis puro, em forma ali da medicação e não tem acesso.
E simplesmente ela, por querer fazer o uso da maconha, fumo, cigarro, da substância que até o momento é ilícita assim aqui no país, ela faz ali, ó, essa comparação que não tem nenhuma conectividade. Então, é importante a gente ressaltar, tá? Teve outro caso também aqui mais perto da gente, né? Vitória da Conquista. É uma empresária do ramo de moda e influência digital, né? Ela foi alvo ontem, aliás, hoje, terça-feira, 28, né? É hoje. Ela foi alvo agora pela manhã de busca e apreensão de vários comprimidos. Aliás, perdão, foi alvo de apreensão pela Polícia Civil aqui da Bahia. As ações ocorreram em um condomínio residencial no bairro Alto da Boa Vista, nas proximidades ali da galeria comercial que tem na Avenida Lauro de Freitas, e os endereços também residenciais da pessoa, né, dessa influência digital, foi visitado pela polícia para fazer a apreensão de documentos, de computadores, isso na cidade aqui pertinho da gente, Vitória da Conquista. Na operação foram apreendidos 4 aparelhos celulares, 2 computadores, um tablet e alguns outros papéis de documentos. De acordo com as investigações, a mulher de 46 anos, ela mantinha aí perfis nas redes sociais com mais de 100 mil seguidores, usados esses perfis, né, para fazer rifas ilegais, jogos de azar, né, naquela modalidade digital, né, que a pessoa cria ali uma rifa, todo mundo compra ali um número, tem direito ao sorteio, mas ninguém confere esse sorteio, não existe auditor, não é uma coisa séria, né, gente? Uma rifa feita em casa, né, não pode ser uma coisa séria, não é registrada, não paga o imposto e não tem auditoria, porque para você sortear alguma coisa e várias pessoas, né, no caso aqui dessa moça, 100 mil pessoas acompanhavam, tinha que ter uma auditoria para comprovar a seriedade do sorteio. Esse sorteio foi feito realmente, o ganhador que ela disse que ganhou existe, essa pessoa tem endereço fixo, ganhou, recebeu o prêmio, enfim, tem que ter tudo isso, né? O sorteio foi lícito, houve vício nesse sorteio, ela indicou o ganhador, enfim, tudo isso tem que ser visto. E uma pessoa que faz de forma clandestina, eu posso, por exemplo, aqui inventar um sorteio aqui na TV, um exemplo. Vamos sortear um carro aqui, mas não é assim que funciona, né? A gente tem que comunicar isso aos órgãos legais, à Receita Federal, o carro tem que existir, tem que ter nota fiscal desse carro, a pessoa que vai ganhar o carro, ela tem que ter o endereço fixo, tem que comprovar que ela recebeu esse carro, que o carro foi passado para o nome dela. Se ela não quer o carro, quer o dinheiro, que também é normal, eu posso, em vez de dar o carro, dar o dinheiro. Esse dinheiro tem que entrar na conta dessa pessoa, tudo isso tem que ser auditado. Não pode ser assim ao bel prazer da pessoa, vou fazer um sorteio, né? Então não existe isso. Porque você compra uma rifa aqui, o cara que está lá em São Paulo, está lá no Rio de Janeiro, qual é a certeza que você vai ter que ele sorteou mesmo de verdade aquilo ali, que alguém ganhou? Então você está jogando dinheiro fora, né? E realmente isso deve ser coibido pelas autoridades. Por quê? Porque quem quer fazer um sorteio sério, uma coisa realmente de credibilidade, passa por um critério muito rígido, tem que pagar muita taxa, tem que ser submetido à fiscalização, à auditoria. Então não pode qualquer pessoa ir fazendo, porque senão vira bagunça, né? Então essa moça que é influência digital em Vitória da Conquista está presa agora pela manhã, talvez pague fiança e seja liberada, vai responder em liberdade, né? Porque o Brasil, as leis são muito frouxas, mas de qualquer maneira é um constrangimento muito grande. E se essa pessoa tiver o mínimo de vergonha, né? Claro que ela vai ficar aí um tempo em baixa, porque o Brasil todo vai ter conhecimento dessa prisão dela. Então, olha, gente, contravenção, você andar fora da lei, à margem da lei, você vira um marginal, você vira uma pessoa, né? Então isso não é legal. O Brasil está com uma política aí de que o certo é o errado é o certo. Então quem quer ser certo fica errado. Mas não, continue certo. Mesmo que você pareça errado, continue no caminho certo, né? Esqueça essa marginalidade. Se você quer fazer um sorteio, procura a Caixa Econômica, procura a Receita Estadual da sua cidade, a Receita Federal. Faça tudo direitinho, né? Porque senão você cai numa dessa aí.
Exatamente. Olha, agora a gente tem uma outra notícia também, que essa traz aquele susto que ninguém entende, mas de que é um milagre novamente a vida. Um bebê, durante ali o momento fúnebre, em que já estavam levando ali o caixão, então, até o local, até a cova, ele então acabou chorando dentro do caixão após algumas horas, dado como morto, e a família então se assusta com o choro da criança. Alguns dizem que não, que a mãe não tinha escutado, que essa outra tia não tinha ouvido, mas sim, aconteceu de fato ali da criança chorar. Quando abrem o caixão, a criança estava já com poucos batimentos, bem fraquinha, a respiração muito fraca, mas ainda assim demonstrando então os sinais vitais. Isso aconteceu em Rio Branco, no Acre, e a gente também tem as imagens aí. Pode colocar, produção? Recém-nascido, dado como morto, é retirado do próprio velório. Após família, houve choro em caixão. Já imaginou? Pois é, essa história aconteceu lá no Acre. Declarado morto pela equipe da maternidade Bárbara Eliodora, o bebê foi encontrado com vida dentro do próprio caixão momentos antes do sepultamento. Nascido com cerca de 5 meses de gestação, o recém-nascido passou aproximadamente 12 horas dentro de um saco usado para armazenar corpos. Segundo familiares, o menino chorou quando uma tia abriu o caixão durante o velório, causando, claro, grande desespero. Ele foi imediatamente levado de volta à maternidade, onde permanece internado em estado gravíssimo na UTI neonatal. Pegaram, ainda jogaram dentro de um saco. Foi 9 horas da noite. Muito forte, aguentou a noite todinha. E ele é prematuro de 5 meses. Para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse atarde.com.br. Olha, essa é uma imagem de muita tristeza. O áudio em que mostra a mãe falando ali que ele aguentou muito. É um bebê recém-nascido prematuro de 5 meses que lutou pela vida por 9 horas dentro de um saquinho fechado, inicialmente no hospital, onde é colocado ali numa pedra. Assim que são dados como mortos, então coloca naquele saco e deixa ali na pedra para a família, então, fazer ali todo o cortejo, até que chame a funerária. Logo após, ele é levado, então, pela funerária, coloca dentro desse caixão e uma tia resolve abrir esse caixão porque tinha escutado ali algum barulho. Quando ela abre, a criança começa a chorar, um chorinho bem baixinho, mas que era perceptível e com certeza em estado grave. Por isso ele segue agora internado na UTI neonatal, passando por todos os procedimentos. De fato, é uma tragédia isso, né? Não é um caso isolado, já aconteceram muitos outros de pessoas serem dadas como mortas e estão vivas, estão realmente vivas. E a gente se questiona, né? Quantas pessoas não foram enterradas e simplesmente dadas como mortas e muitas vezes estando vivas, né? Só desacordadas. O corpo da gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar a algumas condições. Esse bebê, por exemplo, ele ficou desacordado, foi dado como morto. Acredito que durante ali o parto já tinha tido alguma complicação, algum tipo de complicação. Então, a equipe médica foi induzida ali a acreditar que a criança estava sem vida. Acredito que por ela não ter apresentado ali nenhum sinal vital nos primeiros momentos ali do parto ou horas depois do parto. Então, é um momento muito triste, muito trágico, mas que a família precisa sim fazer essa análise de fato do que está acontecendo ali, né? Ainda bem que essa tia, ela acreditou no que ela estava ouvindo, ela decidiu abrir ali a tampa do caixão e ainda bem que esse bebê foi socorrido ali às pressas, levado para o hospital. É muito triste tudo isso, erros médicos acontecem, a gente não está aqui em condição de julgamento a ninguém. Quem somos nós, né, para fazer um julgamento? Mas é muito triste de fato, né? É um dia muito esperado para muitas famílias, o dia do parto, é um momento único ali. A mãe dá a luz, dá a vida, a criança nasce
e começa a viver, né? É um momento ali de conhecer os pais ficam na expectativa de vê-lo e descobrir que a criança não resistiu e veio a óbito, deve ser uma coisa muito triste, muito trágica. Agora, além de receber essa notícia, descobrir que seu filho estava vivo e foi dado como morto. Então, a gente se questiona a todo momento, né? Quantas pessoas não passaram por essa mesma situação e tiveram aí os seus entes queridos enterrados em condições que sim, que poderiam voltar à vida. Então, fica esse alerta também para as famílias, para fazerem ali a análise correta no momento do velório, observar atentamente ali cada gesto, cada sinal, se houver. Então, não ache que é coisa da sua cabeça, tente chamar ali pela emergência, pelo SAMU, o serviço de atendimento móvel. Então, ele pode vir até o local para constatar se realmente é um óbito. Quando a gente fala de adulto, os procedimentos, eles são feitos de forma diferente, porque passa também pela autópsia. Então, obviamente, se a pessoa estiver viva, no momento da autópsia, vai demonstrar ali, ou ela de fato acaba indo a óbito, ou vai ser constatado, sim, que ainda tem sinais vitais. Agora, no caso de uma criança, muitas vezes, 90% das vezes, não é feito autópsia, não precisa da autópsia, porque sempre tem um motivo ali, ou durante a gestação, ou no momento do parto de fato. Então, nunca é feito autópsia, é muito, muito raro fazer autópsia na criança, no bebezinho, principalmente naqueles primeiros dias de vida. Então, acontecem sim muitos casos como esse. A gente deixa aqui as nossas alegrias a essa família em saber que tem mais uma chance com esse pequeno e que seja de muita saúde agora daqui pra frente, né? Com certeza ele vai lutar pela vida, porque esses pequenininhos são corajosos, hein? Quantas crianças a gente vê recém-nascidas, prematuras e que lutam pela vida, crescem, ficam aí, ó, por muito tempo dando alegria, felicidade e orgulho para essas famílias, né? Então essa é uma das notícias que traz aquele susto no coração, mas que alegra, né? Ô, Pérola, eu queria até falar agora sobre, mudar de assunto um pouquinho, né? Falar sobre a questão do turismo aqui na Bahia. Nós estamos próximos aí, menos de 3 dias do novembro, né? Então, novembro, dezembro, aí começa o verão e a Bahia, né, é um dos estados, se não o mais atraente, né, do turismo interno, agora no verão, é um dos mais. Se não for o mais, é um dos mais, né? Não só pelo carnaval, mas pela sua riqueza cultural, que a riqueza cultural da Bahia, a história. A Bahia foi a primeira capital, né, do Brasil e tem muita história. E aqui foi descoberto o Brasil. Então você tem de Abrolhos, onde as baleias jubarte, né, costumam acasalar, até o norte da Bahia, né, a região norte, ali Sauípe. Você tem várias costas aqui. A Costa da Baleia, né, como eu falei, tem Porto Seguro, onde foi descoberto o Brasil, Caravelas, Coroa Vermelha. Aí você tem Trancoso, Arraial da Ajuda, onde os artistas e os famosos gostam de ficar. Depois você tem aqui Ilhéus, você tem Canavieiras, você tem um pouquinho subindo mais aqui, você tem Serra Grande, Itacaré, Maraú, que agora é a bola da vez, né? Maraú. Ilhas lindas ali, aí depois você tem Valença, Morro de São Paulo, aí você vai, né? Passa por Salvador, tem a Costa do Sauípe. A Bahia, de costa a costa, ela é um atrativo natural do turista. E as companhias aéreas sabem disso, ganham muito dinheiro agora no verão. Agora, Salvador, não entendo uma coisa, o prefeito, né? Isso já vem de algum tempo, desde o ACM Neto, e Bruno Reis não está fazendo diferente. Ele deixa para cuidar do patrimônio público justamente na época do verão, quando o turista vai estar em Salvador. Então, toda vez que o turista está em Salvador, tem algum equipamento de Salvador que está em reforma. Um ano é o elevador Lacerda que não está funcionando, está em reforma. Aí, quando o elevador Lacerda está funcionando, eles param outro elevador, que é o plano inclinado. Nós temos em Salvador 2 elevadores plano inclinados, ou seja, é um modelo de elevador que veio de Portugal, né? Inclusive lá em Portugal esse dia teve até um acidente com um modelo desse. E aqui na Bahia temos 2, tem um na Liberdade, né? E tem um ali no Pelourinho.
ali bem próximo ao Museu do Carnaval. Então o turista vai ali e quer descer ali, né? Até porque o plano inclinado, ele é um elevador, né? Que ele desce uma ladeira, mas ele vai inclinado, ou seja, em 90 graus, um ângulo reto. Então as pessoas estão dentro daquele bondinho, né? Tem um visual lindo ali da Baía de Todos os Santos. E aí todo ano está em reforma, justamente no verão. Ou é aquele ali, ou é o Lacerda. Então, o plano inclinado Gonçalves terá o funcionamento suspenso a partir, já teve de ontem, né? A partir de ontem, dia 27, para passar por uma ampla requalificação promovida pela Prefeitura de Salvador. O equipamento liga o comércio ao Pelourinho, como eu disse aqui, né? Esse é o mais tradicional plano inclinado, tem um outro menor da Liberdade. A previsão é que o equipamento seja reaberto ao público até o final de novembro. Isso é o que eles dizem, mas quando fala novembro, pode colocar aí dezembro. Então eu acho que é uma falta de planejamento da Prefeitura de Salvador. Na minha opinião, esse equipamento, que não serve só para o turismo, né, claro, principalmente serve aos baianos da capital, ele tinha que estar sendo reformado em junho, em maio, né, para quando chegar agora o ápice do verão, porque aí não é só o soteropolitano que vai usar o elevador, o turista também vai usar, ele tinha que estar em pleno funcionamento, com todas as suas garantias técnicas para não ter problema, né? Mas infelizmente, né, parece que os prefeitos de Salvador não sabem fazer planejamento, porque é uma capital, gente, 100% turística. Salvador vive 90% da renda do turismo. Outra coisa que precisa se ver urgente em Salvador é a questão da segurança pública para o turista. E quando eu digo segurança pública, não envolve só assalto, roubo, não. Tem um outro tipo de assalto, que esse eu considero até mais grave. Não usa arma e todo mundo cai. É um golpe. Por quê? A pessoa chega em Salvador, turista, aí aqueles vagabundos. Eu falo vagabundo porque o cara que age dessa forma não é um cidadão de bem. Ele ilude a pessoa. Ele pega o turista ali e começa a pintar aquela pintura do Olodum ou da Timbalada, né? Olha, você vai fazer uma imersão cultural aqui em Salvador. Aí o cara fala, não quero, amigo, eu não tenho dinheiro. Não importa, você não vai pagar, aí não sei o quê. Aí depois que pinta a pessoa toda, aí acharca a pessoa. Não, você tem que dar uma colaboração cultural. Quanto é essa colaboração, amigo? R$80, R$100. Isso é um assalto. Aí o turista fica constrangido e fala, mas eu não pedi para você pintar. Ah, mas agora já pintou e tal. Então fica um assédio, né? Um assédio, um importúnio na pessoa. O cara se vê na obrigação de pagar. Isso é terrível. Outro dia eu estava lá em Salvador, uma pessoa que estava comigo, né, se deixou pintar e eu falei, não precisa pintar nada. A gente é daqui, eu sou de Salvador, não sou turista não, rapaz. Tive que intervir porque o cara queria fazer a pintura. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. E eu tenho visto na internet várias pessoas se queixando que se arrependeram de vir a Salvador porque foram acharcados. Né? Principalmente mulheres. Eles atuam mais em cima das mulheres porque sabe que a mulher é mais frágil, que não vai reagir grosseiramente, né? Mas é um absurdo isso. Então Salvador precisa acordar. O prefeito precisa se juntar aí com o Jerônimo, governador do estado, e pedir reforço na segurança pública. Eu acho que tem que voltar aquelas duplas de policiais ali que ficam perto ali dos pontos mais turísticos, né? Principalmente ali o elevador Lacerda, em frente à própria prefeitura. Isso que eu relatei aqui, que eu vi, eu testemunhei, foi em frente à prefeitura de Salvador. Não tinha um guarda municipal. Uma vergonha, prefeito. O prefeito de Salvador precisa acordar, né? Pelo amor de Deus. Aí depois quer ser governador da Bahia. Como assim? Não está fazendo a parte dele direito como prefeito ali, né? Para o turista, para o morador de Salvador. Então, as pessoas que vão ali, mesmo que sejam baianos, né? O vagabundo ele não vai distinguir quem é baiano e quem não é, então ele ataca todo mundo. E precisa ter ali aquelas duplas de guarda municipal, ou de policial militar, seja no elevador Lacerda, ali, né, em frente à Câmara de Vereadores, aquela praça ali fica muito vagabundo. Na Cidade Baixa também, quando você desce o elevador Lacerda, avenida, né, aquela avenida do contorno ali, e você tem no Pelourinho, desde a Praça da Sé, você chegando na Praça da Sé até o Pelourinho, infestado de vagabundo dando golpe. Então isso tem que acabar, gente.
Se eu sei, o prefeito também sabe, porque a prefeitura fica ali, né? A Câmara de Vereadores é ali, eles sabem tudo o que está acontecendo ali. Então não é possível que eles não vejam e não tomem a providência, né, gente? O verão está batendo a porta, os turistas estão chegando e eu quero ver se esse ano vai acontecer de novo esse tipo de golpe e acharcamento ali em Salvador. É isso mesmo. Então agora a gente vem falando aqui também sobre Ilhéus, Ilhéus que passa agora por um problema também em relação a tudo que aconteceu, Barbosa, com a segurança pública. Não é Ilhéus, gente, não é um problema de Ilhéus especificamente, é a Bahia. Quando a gente fala agora de dezembro, que é um mês em que as praias lotam, o extremo sul da Bahia recebe aí muitos turistas ali do sul que vêm para conhecer as nossas praias, turistas ali de São Paulo. E quando a gente fala do que aconteceu aqui em Ilhéus e que até hoje continua sem respostas, sem explicações, ecoam aí pelos 4 ventos, de fato que foram 3 mortes que infelizmente continuam silenciadas. Silenciadas porque podem os envolvidos, se o Thierry não agiu sozinho, se ele teve a ajuda de outras pessoas, essas pessoas estão nas ruas, estão à solta, vivendo aí, ó, como elas bem entendem, prontas para fazerem novas vítimas. O Thierry, ele continua aqui, sim, no presídio de Itabuna, no conjunto penal. Ele continua ali, então, passando pelo tempo que foi determinado pelo juiz, já que ele foi julgado e condenado não pelas 3 mortes, não pelo triplo homicídio daquelas 3 mulheres que saíram apenas para fazer um passeio na praia e nunca mais foram vistas pela família com vida, e sim por ele ter sido encontrado, então, com entorpecentes. Então, o Thierry, ele continua aqui no conjunto penal de Itabuna devido aos entorpecentes, a ter sido julgado e condenado pelo uso e o tráfico dos entorpecentes. Então, não é pelo triplo homicídio. A gente já está cansado de saber de que elas foram mortas a facadas. Pelo menos é o que consta na autópsia, no laudo. Tudo que a perícia traz para a gente de respostas são essas facadas, que as vítimas foram esfaqueadas. Onde ficou essa faca? Será que foi jogada ali no mar? Será que foi jogada próxima? Para onde foi essa faca? O Thierry, já que ele confessa o crime, ele teria que trazer essa resposta para a polícia. Nenhum material genético foi encontrado semelhante ao de Thierry na cena do crime. Isso quem diz não sou eu, não é a população, isso é o laudo pericial. Não foi encontrado nenhum material genético compatível com o de Thierry na cena do crime. O fato dele ter confessado o triplo homicídio não configura que ele tenha sido, então, o executor, que ele tenha matado essas mulheres. E a polícia não pode julgar, a polícia não pode, então, trazer ali o Thierry até uma audiência para que ele seja julgado e condenado só por ter confessado esse crime. Então, continuam as mesmas perguntas. Na semana passada aconteceu um protesto, na quarta-feira passada aconteceu esse protesto, uma manifestação falando então e pedindo respostas, já que foi comemorado o Dia dos Professores e 2 dessas mulheres eram professoras e a Mariana, a filha da Maria Helena, era aluna. Então, a gente até hoje se questiona e se pergunta, e até quando a gente vai ficar sem respostas, Barbosa? Essa é uma questão que, infelizmente, continua perpetuando, já que Ilhéus agora vai ser palco aí de diversas pessoas chegando, muitos turistas. Então, a gente precisa de respostas para que a população possa também ficar segura e se sentir em paz. Pois é, porque enquanto não for elucidado esse crime de verdade, alguém for julgado e condenado, vai ficar sempre aquela dúvida no ar, né? Será que foi aquele cara mesmo que cometeu esse assassinato? Será que os verdadeiros ou o verdadeiro assassino não está solto aí para matar mais alguém? Então as pessoas vão ficar aterrorizadas, né? Ontem eu vi uma imagem de uma ação da Prefeitura de Ilhéus que eu achei bacana, limpando ali a orla, né, porque o governo do estado abandonou aquela orla sul ali e tá feia a situação ali. Então o prefeito mandou uma máquina passar ali para tirar o mato, né, já melhorou
Então vai dificultar a ação de algum vândalo, de algum vagabundo, como foi o caso desse Thierry, que arrastou as mulheres ali para o mato e acabou, segundo ele, né, esfaqueando essas mulheres. Então eu acho que o inquérito precisa estar bem arrumado, bem, né, além do depoimento, né, do réu confesso, tem que ter ali, como eu disse aqui outro dia, eu não sei se já foi feito, eu vou passar a saber essa semana, foi feita a reconstituição do crime, né? Porque o inquérito ele tem que ir com essa reconstituição, com o laudo da polícia técnica, atestando que tem coerência da maneira que os corpos foram encontrados, para que o Thierry fez na simulação. Então vamos ver, se esse laudo estiver concluso, então o juiz vai estar apto a promover esse julgamento. Eu acredito que, pelo apelo popular, esse julgamento não deve demorar muito, né? Até porque o réu é confesso. Então tem que agir logo para que a população volte a se sentir mais segura em Ilhéus. Não só a população de Ilhéus, mas diversas outras pessoas da região, né, do Brasil, que vêm para Ilhéus veranear agora no verão, principalmente o pessoal de Goiás, de Brasília, né, de Vitória da Conquista, que vem em peso, de Tapetinga. Essas pessoas precisam ter mais segurança, né? E o próprio ilhéense, porque antes desse crime das 3 mulheres, Pérola, nós tivemos ali mesmo naquela região uma mulher que foi fazer Cooper às 6 da manhã e foi assassinada e esfaqueada também por um vagabundo que queriam assaltar ela. A mulher fazendo Cooper, o que é que essa mulher tinha para oferecer? Talvez um celular, mas era o caso de ser esfaqueada, né? Então nós tivemos ali um crime também bárbaro, um esfaqueamento também de uma mulher que estava fazendo Cooper às 6 da manhã, próximo a esse local onde as mulheres também foram assassinadas. Então eu acho que, né, não é coincidência. Então, isso tem que ser visto pelas autoridades e esse local tem que ser mais policiado, inclusive, não só para o turista, como eu estou dizendo aqui, mas para os moradores também da cidade, porque, afinal de contas, as vítimas foram moradores de Ilhéus, né? Infelizmente. Exatamente. Então a gente segue com esse problema na segurança pública aqui da Bahia. A Bahia ela se encontra num estado de violência muito grande. As facções também aqui na Bahia liderando, comandando. A gente viu como o Barbosa trouxe agora há pouco sobre as roupas. E olha, não é só roupa aqui na Bahia, hein? É importante ressaltar que gestos também feitos com a mão. É importante que você de casa saiba identificar e que não faça porque as coisas andam de mal a pior. Então, de fato, é um perigo, até mesmo tirar foto. As nossas crianças, adolescentes, que antigamente era tão comum as poses, hoje em dia não pode mais fazer. E falando dessas roupas também, é importante que a população ela esteja sabendo. Porque, veja, Barbosa, é uma roupa que muita gente com certeza deve ter em casa, com aquele símbolo. Até porque, Pérola, já virou a grife, né? É tão importante no mundo do esporte que hoje os camelôs também vendem. Então as pessoas mais humildes compram a imitação, mas compram, né? Ou algumas ganham de presente, até porque é bonita a marca ali da empresa e tal. E como é que vai fazer? Essas pessoas vão jogar essa roupa fora, Exato. Vão queimar a roupa para não ser assassinado. Olha que absurdo, né? Então é uma ação da periferia, Salvador, mas que pode ganhar o centro da cidade, porque são facções criminosas que querem dominar a cidade, né? Então hoje elas estão atuando numa área periférica de Salvador, num bairro da periferia, mas daqui a pouco pega um jovem aí do centro da cidade, de um bairro nobre, e mata também porque está usando essa grife. Então não pode isso acontecer nem com o cara da periferia e nem com o do centro da cidade, são seres humanos, né? E se a moda pegar, né? Daqui a pouco eles vão espalhar essa moda aqui pela Bahia. A gente não pode admitir uma coisa dessa, né, Pérola? Exatamente. Isso traz, Barbosa, aquela notícia, eu acho que você se recorda, né, de um jovem que foi fazer um passeio com o pai, era um momento de descontração entre eles, ele faz um gesto com a mão. Ele não era aqui do Nordeste, ele era de São Paulo, e que para ele era um gesto comum. O pai mesmo fala que lá em São Paulo ele já tinha feito outras fotos ali em família. E esse jovem, ele foi pego então por uma facção criminosa. Infelizmente, ele foi então ali morto.
E foi uma imagem assim triste ver um pai chorando, pedindo respostas à polícia e principalmente para que entregassem o corpo do filho. E foram dias de muita luta, o pai chorando, implorando, porque ele veio para um passeio com o filho e agora precisava encontrar o corpo do filho para levar para São Paulo e dar um enterro digno. Então a gente se encontra num estado muito precário. A violência tem assolado aqui no Nordeste. O Nordeste passa por essa instabilidade. Não é de hoje, não foi ano passado, nem retrasado. Já realmente se tornou algo constante de muitos anos. Então a gente precisa rever as nossas próprias escolhas e o que a gente tem a melhorar, porque enquanto as coisas permanecerem do jeito que estão, não adianta a gente mudar cor de roupa, parar de fazer gesto com a mão, sendo que vai continuar e aumenta, né? Porque o que era apenas gesto de mão, agora já é roupa. Qual vai ser o próximo? Será que é alguma palavra? Será que é o quê? A forma de olhar, de se expressar? Não sabemos o que vem ainda por aí, mas cabe a gente querer fazer essa mudança, né? E essa mudança também pode acontecer politicamente. Eu acredito que é um dos pontos em que a gente pode ressaltar, né? A segurança pública aqui na Bahia, estado de calamidade total. Então, cabe a gente fazer essa mudança, já que ela não acontece da noite para o dia. Já começam aí as eleições, mês de campanha, é hora de ouvir, é hora de pensar e de cobrar dos nossos candidatos o quê? Boas propostas. Propostas que tragam a educação, propostas que alavanquem a segurança pública, tragam aí armamentos necessários e também a valorização dos nossos policiais que estão nas ruas lutando, trabalhando pela nossa segurança e para que a gente, dentro de nossa própria casa, não se torne vítimas e reféns, né? Porque hoje nem dentro da própria casa a pessoa consegue deitar em paz, porque existe a possibilidade de alguém entrar, de uma bala perdida. Então, de fato, a violência na Bahia, ela é muito ruim e visível. Então, é uma luta que tem que ser nossa e não só enxergar o Rio de Janeiro, o Afeganistão, a Rússia, a guerra entre Israel, nada disso. A gente tem que começar olhando pra gente, pro nosso, e fazer a diferença aqui. Fazer a mudança aqui. Fazer o movimento, falar. Nas urnas a gente dá essa resposta. Nas urnas a gente faz essa escolha. Hoje o voto que você põe lá nulo, que você escolhe nem ir até o local de votação, ele determina o seu futuro. Ele determina o seu amanhã. Então pode não ser hoje, pode não ser agora. Mas aquele voto que você fez há 1 ano, há 3, 4 anos atrás, aquela escolha, ou você cobra e faz diferente, ou infelizmente as coisas vão continuar a mesma e você não vai ter nem sequer o direito de reclamar. Então fica aqui, ó, esse lembrete para você de casa. É isso aí, o ano que vem é um ano importante, ano de eleição, né? Então prepare-se aí para escolher os melhores candidatos possíveis, pelo amor de Deus, gente. Não fica trocando voto por favor, né? Nem por dinheiro. Se você quer o favor do político, ótimo, pega o favor dele, mas depois analisa, ele é um bom político, ele merece o seu voto. Ah, fez o favor, seja grato, mas não precisa votar por gratidão. Porque quando você vota por gratidão, você está podendo prejudicar milhões, né, de pessoas, porque aquele deputado, principalmente se ele for federal, ele pode prejudicar milhões de pessoas, né? Então, você tem que pensar no bem coletivo e não só em você. Ah, eu sou grato ao fulano de tal porque me fez um favor, deu dinheiro, ajudou a fazer alguma coisa, mas ele não merece o voto. Não é porque ele fez o favor que merece o voto, não. Ele vai merecer o voto se ele for, na sua visão, né, na sua ótica, uma pessoa capaz, uma pessoa competente. Um cargo federal, de deputado federal, ele é muito importante, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tem uma visão, né, para o todo. Uma visão de pessoas que vão saber analisar uma lei, né, fazer uma lei, fazer um projeto de lei, e não um favor a você, ao seu vizinho, não.
Esquece isso. Seja grato a ele, como pessoa física. Mas enquanto deputado, um possível deputado, não precisa ser grato a isso. Vou dar meu voto. Não, o seu voto pode contribuir para matar pessoas, porque se ele for um corrupto, ele vai matar pessoas. Porque o dinheiro que iria para um hospital, esse deputado pode desviar lá no futuro, porque ele tem uma índole ruim, ou ele já teve lá e você viu que ele fez parte de um mensalão, que ele fez parte de um petrolão, então ele vai continuar roubando. E aí ele pode prejudicar milhares ou milhões de pessoas com desvio de verba. Nós vemos aí, gente, dinheiro sendo desviado todos os dias. Agora mesmo está esse embate político, né? Porque, na verdade, o Dino, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não está preocupado com a corrupção. Não. Sabe por quê? Porque lá no Maranhão ele fez parte de esquema de corrupção quando ele era governador. Ele, quando foi político, ele fez parte desses grupos de corrupção. Então, ele não está preocupado com isso. Quando ele pune os deputados dizendo que os deputados estão fazendo pix de emenda sem prestar conta, ele não está preocupado com a população. Ele está fazendo isso preocupado com o governo que ele apoia, que é o governo Lula. Então, é uma guerra entre o governo e o Congresso. Como o Lula não pode ir direto para a guerra com o deputado, porque aí o deputado não vota a favor do Lula nos projetos, aí o Flávio Dino vira como escudo, né, do Lula, e aí persegue aquele deputado. Ou seja, não é uma perseguição, porque se realmente o deputado está roubando, está desviando dinheiro com a ONG falsa, esse cara tem que ser preso mesmo. Então eu não considero perseguição. Mas essa ação do Supremo Tribunal Federal em cima desse deputado, ou daquele, ou do senador, não é por isso, não é porque ele está preocupado com o roubo desse deputado, é porque ele está preocupado em esse deputado não estar apoiando os projetos do governo Lula que ele apoia. Então, o nosso Brasil virou um grande mercado de negócio entre políticos, entre judiciário. Hoje é difícil distinguir um ministro do Supremo Tribunal, do STJ, de um político, porque parece que é tudo uma classe só, né? Se misturou ali ideologicamente, politicamente, você não sabe distinguir quem é juiz, quem é ministro, quem é deputado, quem é senador. Parece que é tudo uma panela só. Infelizmente, o Brasil está caminhando, gente, a passos largos para se tornar um paizinho de banana. É uma república de banana, né? Então, a gente vê muito isso. Agora deram até uma freada, né? Porque com esse olhar dos Estados Unidos para a Venezuela, como exemplo, né? Para destituir do cargo lá o Nicolás Maduro, que é um ditador sem vergonha, safado, rouba a população da Venezuela, né? E ainda hoje chefia um comando de drogas, de venda de narcotráfico. Então, os Estados Unidos está não só de olho, mas já está agindo, prendendo muitos traficantes em mar aberto, né? Transportando drogas da Venezuela, ali na região do Caribe, já com um arsenal de guerra apontado para a Venezuela, e a qualquer momento pode invadir a Venezuela. Então, países como o Brasil e a Colômbia, onde caminha a passos largos para isso, né, para se tornar um país de narcotráfico, porque hoje o PCC, o Comando Vermelho, comandam aqui, né? Você viu há pouco a gente mostrando aí o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, por facções do Comando Vermelho. Então, essas facções mandam no Brasil hoje, praticamente. Então, o pessoal dá uma segurada, né? Quem é o pessoal que dá a segurada? É o pessoal do governo, é o pessoal da justiça, que está vendo ali que, se não tomar cuidado, os Estados Unidos podem fazer o mesmo que está fazendo com a Venezuela, né? Daqui a pouco na Colômbia, pode fazer no Brasil. Então, eles seguram a onda deles. Mas, na verdade, como disse lá o presidente de El Salvador, o narcotráfico hoje do Brasil está dentro do sistema do governo. Então, é muito difícil, num momento como esse, separar quem é governo, quem é narcotraficante, quem é deputado, quem é senador correto, quem está na mão desses caras, quem não está, quem recebeu o dinheiro do narcotráfico para a campanha. Enfim, é uma panela só, né? E esse caldeirão pode vir a derramar a qualquer momento. Tem que ter cuidado, muito cuidado, porque pelo menos a gente tem nos Estados Unidos hoje um governo que está atento a tudo isso, porque ele sabe
que é daqui, é da Colômbia, é da Venezuela, que eles exportam drogas para os americanos, né? Então, eles querem fechar essa porteira. Isso é muito bom, porque só assim a gente vê uma luz no fundo do túnel. Olha, nós temos uma matéria aqui para vocês, porque aconteceu então o primeiro congresso da AMURC e reuniu prefeitos e lideranças políticas para fortalecer então o municipalismo aqui na Bahia. Pode colocar, produção. A cidade de Itacaré foi palco do primeiro congresso da Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, AMURC, realizado nos dias 25 e 26 de outubro. O evento reuniu prefeitos, secretários, vereadores e lideranças políticas de toda a região, em um grande encontro voltado ao fortalecimento do municipalismo na Bahia. Com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, o Congresso destacou a importância da união entre o Estado e os municípios para ampliar investimentos e melhorar a gestão pública. Durante os 2 dias de programação, foram debatidos temas essenciais como infraestrutura, saúde, educação, sustentabilidade e consórcios públicos, além da troca de experiências entre gestores. É emocionante quando a gente percebe que os colegas prefeitos estão se unindo em uma pauta que é a pauta importantíssima, que é a pauta do municipalismo. Essa união nossa de colegas, prefeitos e prefeitas, fortalece muito mais a região. É satisfatório participar de um evento como esse, onde estamos aqui, muitos municípios, discutindo situações onde a gente vai buscar melhorar a situação do nosso município e também da nossa região. Quero aqui parabenizar todas as pessoas envolvidas, o presidente Helder Fonte, presidente da AMURC, pela essa junção de todos os prefeitos buscando a melhora para cada município. Nós, prefeitos dessas cidades, entendemos de perto a dor da nossa população e quais são as políticas públicas que são mais urgentes. Então, nesse sentido, a gente vai cobrar bastante do parlamento, tanto do Estado quanto do Congresso Nacional, mais autonomia financeira. A gente precisa ter mais independência para que a gente possa agir com maior rapidez para os problemas da população. O municipalismo tem que se reafirmar como um ambiente que faz uma transição forte entre a ponta e o macro. Um governo federal, um governo do estado não consegue chegar nas famílias, nas comunidades, se não houver a municipalidade. Portanto, o valor e a importância do município na execução e no planejamento das políticas públicas é de fundamental importância. Acho que a AMURC inova quando chama esse primeiro evento, esse primeiro congresso, para poder criar um ambiente de inteligência, um ambiente de resistência àquilo que possa prejudicar a vinda de recursos para o governo municipal. É sempre uma luta permanente. Vimos recentemente a PEC 66 como uma saída, mas não se resolve. Ali foi um dos elementos para poder garantir uma respiração dos municípios. Mas é fundamental que a gente possa pensar em uma estratégia permanente, para que os municípios não fiquem na condição de dependente ou de sujeito da ação que não tenha, de fato, as condições reais de realizar as políticas. Minha avaliação é que a gente consegue, dentro desses últimos 20, 30 anos, avançar bem na interiorização das políticas públicas no Brasil inteiro, mas ainda tem um déficit muito grande de políticas, de escolas, de creches, de área de saúde como UBS, UPA ou hospitais municipais. No caso nosso do interior, de estradas vicinais, de saneamento. Então tem que haver uma postura do movimento municipalista para a gente poder encontrar a médio e longo prazo uma saída. Não vai se conseguir resolver em 4 anos. Criar condições dessas associações da articulação se fortalecer. Então tem várias políticas públicas que nós ofertamos para consórcios, para entidades coletivas de municípios. Entre eles, eu citei soluções como abastecimento de água, soluções como tratamento de esgoto, resíduo sólido, são soluções de mobilidade, que as soluções são conjuntas e nós oferecemos condições, seja de recursos do OGU, seja de financiamento ou mesmo de apoio técnico para esses municípios atuarem.
Olha, então é super importante esse congresso da AMURC que reuniu então as lideranças aqui da nossa Bahia, as lideranças políticas, prefeitos, vereadores e as demais lideranças ativas aqui então no nosso município também. E hoje é dia de bem viver, dia de cuidado com a saúde, dia de dicas especiais para você que quer viver bem com longevidade. Então vem aí bem viver. Mas antes eu já quero deixar um beijo aqui para mais um telespectador nos assistindo, o Daniel que está nos assistindo. Um beijo aí para você e para você de casa também que está aqui sempre conosco. Então pode rodar a vinheta porque vem aí bem viver. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bem Viver aqui na TVI. Eu me chamo Priscila Cel e teremos um encontro toda semana com algum convidado especial que vai trazer conteúdos que abordem a área de saúde, bem-estar, qualidade de vida, autoestima. O intuito do nosso programa aqui é trazer informações e novidades a respeito de como promover a saúde, como melhorar a sua saúde, como prevenir doenças, tratar e até mesmo reabilitar. Então, para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Eu sou nascida e criada em Itabuna, mas moro em Ilhéus já tem 7 anos. Tenho uma filhinha de 4 anos e adoro cuidar da minha vida. Então, assim, de estilo de vida saudável. E o convite em apresentar esse quadro, para mim, foi assim, foi perfeito, porque eu vivo isso. E toda semana ter o conteúdo a mais que vai agregar na minha vida e para a população também. Então, isso vai ser uma troca muito incrível. Eu vou passar aqui, antes de iniciar a entrevista, eu queria só deixar aqui o espaço para quem tem interesse de anunciar, né, deixar a sua marca em evidência. Entre em contato com a equipe da TVI e deixe aqui a sua marca, anuncie, né, seja a área da saúde ou áreas afins, certo? Queria também poder agradecer a Barbosa pelo convite em fazer parte aqui da TVI. É uma honra para mim fazer parte dessa programação, né, que envolve o termo saúde. Eu trabalho com saúde, eu sou enfermeira, atuo com o método Low Pressure Fitness, que é o LPF. Vamos ter um momento para poder falar também sobre o LPF. Não vai ser hoje, mas é uma técnica europeia que trabalha reabilitação postural e abdominal, né? São técnicas respiratórias que têm inúmeros benefícios. Então, posteriormente, vamos ter esse espaço para falar também sobre isso. E aí, vamos entrar agora para a parte da entrevista. Eu tenho uma convidada aqui super especial. E antes de apresentá-la, eu queria primeiro falar um pouquinho por que eu escolhi esse tema para ser o primeiro. Por que estrear com esse assunto, né? Eu pensei bem quando eu estava programando a sequência dos convidados. Eu queria um tema que as pessoas se identificassem, né, com o que ela fosse falar, porque é uma abordagem que nós vamos fazer, uma abordagem holística. O indivíduo ele tem que ser olhado como um todo. Nosso organismo, nosso corpo, ele possui sistemas que estão interligados. Então, nós, às vezes, temos queixas, mas não fazemos nem noção que podemos associar um sistema com o outro. Às vezes é uma deficiência de vitaminas, você não está nem associando que você está com uma fadiga, uma queda de cabelo, um sono prejudicado por conta de déficit de vitaminas, uma falha também no seu autocuidado, na sua rotina. O que está acontecendo? Então, essa especialista que ela vai dizer tudo para a gente, vai dar uma noção, na verdade, porque é um mundo. Eu tive a honra de conhecer essa profissional, ela foi minha aluna, inclusive, de LPF, e eu consegui acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, e ela é incrível. As postagens, os stories ensinam, né? Então, são conteúdos que são úteis para o nosso dia a dia. Então, eu vou convidar aqui, vou apresentar a nossa convidada, Luciana Lavini, doutora Luciana Lavini, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha vida, da minha experiência. Será um prazer nosso de poder ouvir aqui a sua história. A gente quer saber aqui como foi que conheceu, como que te levou, né, a área dela, a atuação de medicina funcional integrativa. Então, ela vai explicar um pouco mais como foi que surgiu essa história, né, como foi que aconteceu para você ser direcionada para esse caminho. Então, eu estava na faculdade de medicina, né?
E durante a faculdade, eu vivia normal, como as outras pessoas. Eu comia tudo e tinha a vida que as pessoas comuns têm. E eu comecei a adoecer. Eu sempre fui uma criança muito saudável, mas na faculdade eu comecei com a asma crônica. Eu simplesmente não melhorava e estava refém dos remédios. E médico, o estudante de medicina, nós temos acesso aos melhores professores. E a única coisa que eles sabiam falar para mim é que eu precisava tomar corticoide e que como a asma era muito severa, isso provavelmente eu ia levar para a vida. E eu segui assim, com várias crises. Só que depois não parou por aí. Eu comecei a ter artrite de repetição. Eu comecei com uma prisão de ventre. E os problemas só se acumulavam. Eu pensava, meu Deus do céu, eu não sou nem mãe ainda. Meu sonho era ser mãe. E eu falei, eu sou estudante, estou desse jeito. Eu não aceitei aquilo. Comecei a estudar muito. Eu falei, gente, não tem só remédio para isso aqui. E aí eu descobri essa medicina funcional, que é justamente a gente buscar a causa das doenças. Então eu comecei a buscar profundamente como tratar essa causa. E aqui eu estou, curada de tudo, bem, e resolvi contar esse caminho para as pessoas. E quanto mais eu estudava, eu pensava, meu Deus, as pessoas não sabem disso. Que Porque hoje em interessante. dia as pessoas usam muito remédio. Mas se a gente pensa numa caixa d'água, se ela está furada, como é que você vai encher? Nós temos que realmente tratar ali a causa do que está acontecendo. E me fale, há quanto tempo você já atua nessa especialidade da medicina funcional? Então, eu tenho 10 anos, né, de formada, mais de 10 anos. Então, eu atuo pelo menos há 6, 7 anos. Porque eu, na verdade, fiz oftalmologia. Né? Entrei, estudei oftalmologia, depois eu me especializei em retina clínica e cirúrgica, operei por anos. Só que depois eu comecei a ficar muito doente depois da faculdade, piorou muito, né? Não foi só durante a faculdade, foi quando iniciou. E eu descobri que eu precisava estudar a fundo e comecei a praticar só na minha vida. E dentro da oftalmologia, depois eu comecei a atender pacientes diabéticos que chegavam cegos para mim já, de um olho e o outro olho ainda estava bom. E eu não podia fazer nada por ele, a não ser tratar localmente. E aquilo me inspirou também. Eu falei, meu Deus, as pessoas têm que realmente tratar a causa, senão daqui a pouco vai ficar cego do outro olho. Você teve um olhar bem sensível, né? Você percebeu que, além de você ser o próprio exemplo, né? Olhou, viu também seus pacientes e resolveu buscar mais a fundo essa causa. Então agora eu consegui realmente, tem 3, 4 anos que eu comecei a levar para os meus pacientes algo que eu já praticava dentro da minha família e para mim. Foi como eu me curei. Como que você pode definir a diferença dessa medicina para a medicina convencional? Primeiro eu quero deixar claro que a medicina convencional é importantíssima. Né? Uma vez a doença instalada, a pessoa tem que tratar. O que não deve é fazer só isso. Só tomar um remédio para curar a doença. Nós temos que aí sim também tratar na causa. Uma vez doença instalada, a doença tratada. Então a medicina convencional é muito bem-vinda. O erro está quando a gente só faz isso. Quando a gente não busca tratar a causa, porque é uma medicina que se complementa. Essa medicina funcional, ela tem que fazer parte da vida da pessoa, do dia a dia. Mas essa abordagem, você busca, o seu tratamento tem a parte natural, utiliza medicamentos? Fala um pouco mais dessa, como é essa medicina funcional. Ela inclui medicamentos? Tem tratamento medicamentoso ou somente natural? Então, o que é a medicina funcional? Vamos falar dos pilares. Sim. O primeiro começa com a dieta. Uma dieta anti-inflamatória. Por quê? Como é que a gente vive? Como é que a gente está aqui em pé? A gente comeu. Então, nosso alimento, nossos nutrientes vêm do que a gente come. Um detalhe é, nós já vivemos na época pós-evolução industrial. A densidade nutricional dos alimentos hoje não é a mesma de antigamente. Não é. Então, a dieta é o primeiro pilar. Por que eu falo de dieta? Esses alimentos ultraprocessados, feitos pela indústria alimentícia, são cheios de química. Isso não é compatível com o nosso corpo. Então, a dieta inflamatória, ela inflama. Então, o primeiro passo é limpar, parar de sujar. Então, a dieta anti-inflamatória é importante. Uma vez que você já está com sintomas, não adianta só você ter uma dieta maravilhosa. Que aí você já tem que entrar com outras estratégias, que são os outros pilares. O segundo pilar é o intestino. Porque pelo intestino a gente vai digerir a comida, vai absorver aqueles nutrientes que vão para o corpo todo. Formar hormônios, neurotransmissores, regular o nosso metabolismo. Então o intestino ele tem que estar funcionando bem. Suplementação, justamente pelo que eu falei, porque os alimentos de hoje não têm a densidade nutricional de antes. Nós temos trabalhos publicados falando disso. Então o terceiro pilar é a suplementação, corrigindo essa deficiência de micronutrientes.
Depois da suplementação, equilíbrio do sono. Por quê? Durante o sono, nosso organismo não está parado. Nós estamos detoxificando. A detoxificação hepática, que é essa eliminação de toxinas, acontece durante o sono. Então, por isso que também não é normal você acordar de madrugada. Por isso que o equilíbrio do sono é importante. E eu descobri isso, eu acordava de madrugada. Só que eu não sabia que era um problema na faculdade. Depois que eu me curei de outras coisas, que eu comecei a adquirir esses hábitos, que eu comecei a dormir a noite inteira, eu falei, meu Deus, isso que é normal? Mas o seu acordar era de insônia ou ao despertar para ir ao banheiro? Despertar para ir ao banheiro, não é normal. Que não é despertar. normal. Não é isso normal. Tá errado. Mas ninguém, isso não ia relatar isso para ninguém, porque para mim isso era o comum. Eu falo que eu tô melhor do que há 10 anos atrás. Então esse pilar também é importante. Sim. Além disso, da suplementação correta, do equilíbrio do sono. O equilíbrio hormonal, que vem justamente por todo estilo de vida correto. Então, dieta, intestino, suplementação correta, equilíbrio do sono, exercício físico. Porque há milhares de anos, o que é que nós fazíamos? Nós andávamos milhares de quilômetros para caçar. Nosso DNA não mudou. Nós só estamos numa época mais à frente. Mas nosso corpo precisa se movimentar. Nós não fomos feitos para sentar aqui na poltrona e ficar assistindo Netflix. Não, nós temos que ter realmente o exercício físico fazendo parte da vida. Você não melhora o intestino se você não faz exercício. O exercício ajuda, inclusive, no seu sono. Então, esses são pilares básicos. Tudo isso vai gerar um equilíbrio hormonal. Na sua prática, doutora, é mais comum pessoas buscarem para prevenir os problemas ou para tratar, para solucionar os problemas? O que é mais comum, assim? Olha, até na minha prática, as pessoas que vêm até mim já me conhecem nas redes sociais, já sabem o que eu falo. Mesmo assim, elas vêm querendo algo fácil, prático, né? E eu falo, gente, se vocês querem algo momentâneo, vocês têm que procurar um remédio, né? E aqui eu não falo de remédio para vocês. O remédio, quando é necessário, quando a doença está instalada. Mas vocês precisam dessa rotina do dia a dia. Por que eu estou perguntando? Porque, assim, com tanta informação que a rede social, as redes sociais têm, né, permitido, né, o alcance, eu acho que chega um momento que a população poderia já buscar a prevenção. Então, assim, é isso que eu quero saber, se já chega uma proporção para você de pessoas que querem, eu quero ter uma vida mais saudável, eu preciso estar bem, e não, tipo, doutor, eu estou com queda de cabelo, você entendeu? Se é só queixas, ou se a pessoa vai lá buscar manter a qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Por quê? As que me procuram também são pessoas que já adoeceram. E são pessoas que vão nos médicos e eles falam assim, olha, você está ótima, seus exames estão normais. Só que ela sabe que ela não está bem. Porque às vezes o valor de referência do laboratório não é de muita confiança. Ainda tem isso. Então ali a pessoa está cheia de sintomas e o valor de referência do laboratório está dentro, então para eles está ok. Ou seja, a clínica é soberana. Então, se tem alguma coisa ali que o paciente está tendo sintoma, aquilo é extremamente importante. Então, muitos sim procuram para prevenir. E o que você acha dessa abordagem dos remédios? Você acha que é importante ter, você busca mais as alternativas naturais ou você mescla? Como que funciona essa questão do tratamento medicamentoso, de remédios mesmo? Isso depende muito da patologia. Mas eu não costumo passar remédio na minha prática. Porque se o paciente está... Eu não acho errado as especialidades. As especialidades eu acho excelente, né? Eu falei, eu sou oftalmologista, então é importante esse acompanhamento. Mas eu não passo remédio. Eu trato realmente pela causa ali. Se a pessoa já vem usando remédio, termina, conclui aquilo ali e depois começa a tratar. Mas a questão é, eu não acredito em tratamento que você não trate a causa do que está acontecendo. Você tem que tratar a causa. Senão você vai ficar tomando remédio a vida inteira. Igual algumas doenças, por exemplo. O paciente tem uma infecção urinária, a mulher tem uma infecção urinária de repetição. Toda vez ela toma antibiótico. O que que acontece? Mata aquela bactéria ruim e mata a boa também. Isso desequilibra aqueles micro-organismos do intestino. Então, é por isso que é importante, eu vou até pedir para você falar um pouco sobre isso. Por que é importante cuidar da saúde como um todo? Porque as pessoas pensam muito, eu vou focar em tratar apenas isso. Você acabou de dizer que isso é importante, porque o corpo como um todo está em equilíbrio, né? Você acabou de dizer. Então, assim, essa é a importância de você manter, né, esse cuidado do corpo de uma forma geral. Você ter um bom funcionamento, né? Que está aí tudo interligado, né? Tudo interligado. Inclusive, um dos órgãos centrais é o intestino. O intestino é onde nós vamos digerir aquele alimento, absorver os nutrientes. E no intestino está 70% do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa.
Então, como é que a gente cuida do intestino? Justamente com a dieta anti-inflamatória. O que é essa dieta anti-inflamatória que eu falo? É justamente verduras, legumes e bicho. Eu falo de bicho, frango, carne. Tem gente que acha que é errado, que fala de medicina natural, que não come carne. Claro que a carne é importante. Se está fazendo mal para a pessoa, às vezes a pessoa tem que melhorar a digestão dela. Entende? Que às vezes a pessoa está num grau de inflamação intestinal que ela não tolera, até o alimento saudável faz mal. E ela acha que o problema é o alimento, mas não é. O problema é a digestão que tem que melhorar. E como é que a gente melhora? Justamente com uma dieta mais saudável. Igual, tem gente que come alface e está com algum problema. Até o alface ela sente que não está digerindo bem. Nossa, né? Porque o alface realmente tem uma digestão mais difícil, porque é uma folha crua. Então, no momento que a gente implementa essa ação que melhora o intestino, a gente tira as folhas cruas por um tempo. Nossa. Entende? Como as entendo. estratégias são importantes. E eu falo muito da rotina, que é justamente essa dieta e alguns suplementos que ajudam nesse intestino. E falando em dieta, tocamos em intestino e dieta. E a pessoa que quer reduzir peso e não consegue, o que pode estar acontecendo com ela? Gente, esse assunto é interessantíssimo. Por que eu falo mal dessas canetinhas, né, que estão na moda? Qual é a minha crítica? É porque não adianta. Isso é fórmula mágica. Ou se a pessoa não... Tem gente que vai precisar, sim. Mas a pessoa primeiro tem que desinflamar para emagrecer. Sim. O que é desinflamar? Justamente diminuir esse estresse oxidativo por um estilo de vida errado que a gente coloca. Então, primeiro você desinflama. Como? Você corrige a sua dieta. Não é só emagrecer comendo pão todo dia. Já viu? É possível emagrecer comendo pão todo dia. Por que tem um pão, né? Porque o pão, hoje em dia, é feito com melhorador de farinha. Então, nós temos substâncias tóxicas ali que ocupam nossos receptores. Então você continua sujando. Então o ideal é você limpar a sua alimentação, realmente corrigir a deficiência de micronutrientes, equilibrar o seu sono para detoxificar, eliminar toxinas adequadamente. Dessa forma você vai Existem dietas para isso, né? Específicas. Existe suplementação. Sim, suplementações específicas. Então aí sim você vai estar desinflamando no seguinte sentido, diminuindo marcadores de inflamação do seu corpo para você conseguir perder peso de forma efetiva. Qual o tempo médio para ocorrer essa limpeza do organismo, doutora? Depende da sua Não a redução do peso, mas Sim. assim, a limpeza mesmo. Você já começa a perceber, claro que cada organismo é um. Você já começa a perceber resultado com pelo menos 3 semanas de dieta. É rápido, né? É rápido, mas varia. Cada corpo é um, né? Sim. Existe a individualidade. Mas com pouco tempo a pessoa já consegue perceber a diferença. O intestino começa a funcionar melhor, o fígado começa a detoxificar melhor. E tudo isso facilita o funcionamento da tireoide, que é a nossa glândula maestra. Porque se a tireoide não estiver funcionando bem, o paciente não emagrece. O paciente não melhora, porque o hipotireoidismo, que é justamente a tireoide não está funcionando bem, tem a ver muito com o nosso estilo de vida. Por isso que tem gente que tem hipotireoidismo, usa hormônio para tireoide e continua com sintoma, porque o hormônio da tireoide precisa se transformar na parte ativa para agir no nosso organismo. E com o estilo de vida inflamado, não age. Porque nós precisamos de micronutrientes para aquele organismo funcionar, para aquele hormônio ser ativado. É como se inibe, né? Vai inibir essa ação. Exatamente, porque a inflamação vai inibir. Vai inibir. Você vai precisar de selênio, iodo, zinco, ferro. De onde você vai absorver isso? Da dieta e do intestino que está funcionando para digerir aquele alimento e absorver os nutrientes. São muitos suplementos, hein? Na verdade, sabia que não são tantos? Isso também eu não concordo. Nós temos que lembrar que existe a indústria farmacêutica dos remédios, mas também já existe a indústria do suplemento. Eu não apoio nenhuma. Nós temos que ter esse cuidado. Mas a suplementação é de forma inadvertida, mas se for... Isso, excelente. A suplementação é necessária. Ela é necessária. Você fala assim, para a gente ter o cuidado, a gente tem que ter o cuidado seguinte. A suplementação ela é muito necessária. Mas aí a pessoa quer deixar de ser viciada no remédio, aí não pode querer um caminho fácil com a suplementação, porque a suplementação vem para coroar um estilo de vida saudável. Ela é a cereja do bolo. Não é o remédio, o novo remédio. Entendi. Mas é melhor do que ele em muitos casos. E a pessoa que dorme mal? Aí vamos falamos de intestino, de perda de peso e o sono, que tem uma relação, já ouvi falar que sim, que tem uma relação com a obesidade, né? Fala um pouquinho dessa questão da perda de peso, de quem dorme mal com a perda de peso. Dormir bem. Então, o que eu expliquei do sono. Quando você dorme bem, você detoxifica adequadamente. Então, o sono, ele é importante para o fígado funcionar. E se o seu fígado não funciona bem, se você tem sintomas de sobrecarga hepática, que é
Cansaço, paciente que sente muita dor de cabeça, paciente que tem gosto metálico na boca, que acorda com náuseas, é o paciente que tem um nível de inflamação maior. E esse paciente não elimina a toxina adequadamente. Então você tem dificuldade em perder peso justamente por conta do excesso de radicais livres que tem naquele corpo. Pelo excesso de inflamação, aquela perda de peso não se sustenta. Porque para você perder peso, você tem que estar com seus marcadores, com a sua insulina funcionando adequadamente. A insulina é o nosso hormônio que pega aquele açúcar do sangue e leva para a célula. Se você tem excesso de açúcar no sangue, aquele açúcar é estocado na forma de gordura. Então, para o seu corpo funcionar, você perder peso, você tem que estar com esses pilares alinhados para que os hormônios funcionem adequadamente. Para você não desenvolver uma resistência à insulina. Às vezes o paciente está ali com a insulina altíssima, como é que aquele paciente vai perder peso? Não perde peso de forma efetiva. Como é que o paciente perde peso se ele não tem uma atividade física correta, regular? É mais difícil, não sustenta aquele estilo de vida. Vai ser uma dieta rapidinha ali, ele vai perder 15 quilos e vai aumentar tudo de novo. Por isso que fica efeito sanfona. Por isso que eu não acredito em dieta mágica. A dieta que eu proponho é para a pessoa permanecer nessa dieta, para ela levar aquilo para a vida dela. Sim. As exceções existem. Pode fazer exceção, mas tem que ter uma constância. Toda essa questão da alimentação, do sono, tudo isso também influencia quem tem uma qualidade ruim do sono, da alimentação, com queda de cabelo, unhas fracas. Aborda um pouquinho pra gente sobre isso, doutora, por favor. Sabe o que eu acho engraçado, que eu lembrei? Que na época que eu tava com vários sintomas, olha como é engraçado. Eu também tinha muita queda de cabelo, meu cabelo era bem fino, mas também não associava. Ninguém nunca perguntou o que eu comia, né? Nem como era a minha digestão, nem como que eu ia no banheiro. Então, a queda de cabelo, ela está totalmente relacionada ao nosso estilo de vida. A queda de cabelo está totalmente relacionada ao que você come, a sua dieta, o seu intestino, porque nós precisamos de aminoácido, feito das proteínas. Você come proteína, quebra, digere e absorve os aminoácidos que vão formar o seu cabelo, e também nutrientes. Então nós precisamos de nutrientes básicos para que a gente consiga formar as nossas unhas, o cabelo. Então, cabelo e unha se trata de dentro para fora. Eu tomava um suplemento que chamava Pantogá na época, para deixar meu cabelo conhecido, bem conhecido. Então, eu não acredito nisso. Eu ia até perguntar em relação a essa suplementação para cabelos e unhas. Eu mesma sou uma que faço uso de suplementação. Biotina. Ótima biotina. Ótimo, excelente. Mas existe um tempo que deve ser consumido, depois suspender, ou pode ser de uso contínuo? É uma dúvida que eu tenho, e eu acho que deve ser também de algumas pessoas em casa que consomem. Pode utilizar continuamente? Isso aí é um assunto importantíssimo, porque uma coisa importante da suplementação é que toda suplementação ela deve ser rotacionada. Por exemplo, eu uso o ômega 3 com muita frequência, que é um suplemento famoso e realmente muito importante. Nós temos que ter cuidado com o tipo de ômega 3, por conta dos metais pesados. Mas até o ômega 3 eu rotaciono com outros antioxidantes. Então você usa ele por 2, 3 meses, rotaciona. Então isso é importante ser feito, essa rotação dos suplementos. Sempre tem que ter essa rotação. Não tem nada que pode ser de uso contínuo. Vou falar assim, isso aqui é essencial, precisamos ter para o resto da vida. Não existe uma contraindicação. Por exemplo, a vitamina D. Eu faço a minha dose de manutenção. Mas às vezes eu fico assim um mês sem usar, porque eu sei que a vitamina D está no nível mais alto. Então eu uso depois de um tempo. Mas essa é uma que eu dificilmente fico sem. A vitamina B12, B6 e B9, que é a vitamina do complexo B, eu falo, né? Vitamina B12 é a vitamina da memória, da cognição, que é importante. E muita gente tem vitamina B12 baixa. Essa eu uso com frequência também. E muita gente tem vitamina B12 baixa, muito por essa questão desse estilo de vida inflamatório, que a pessoa desenvolve pouca acidez no estômago. E isso dificulta a digestão ali da proteína. Nós precisamos do ambiente ácido no estômago para absorver a vitamina B12 lá no intestino. A suplementação hoje em dia tem sido assim, até como rotina de algumas pessoas que seguem o estilo de vida saudável. Por isso que eu estou perguntando. Cúrcuma, utilizam muito shots matinais. Você é a favor também dessa suplementação? Sou, com certeza. Inclusive, eu falo muito de shot matinal. Por quê, né? Por que o shot matinal? É o modismo? Depende. As pessoas podem enxergar como quiser. A questão é uma oportunidade para você dar um pool de antioxidantes para o seu corpo logo pela manhã. E o que eu falo, quando a pessoa tem rotina, ela consegue colocar no dia a dia dela as suplementações, porque hoje nós temos uma vida corrida, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, eu tenho uma rotina pela manhã. Eu acordo, raspo a língua. Por quê? Para tirar aquela saburra. Eu quero saber. Eu vi suas histórias falando sobre isso. Fala um pouco mais. De cobre o seu... Eu uso um raspador de cobre. De cobre?
Esse raspador pode ser de prata ou de cobre, vende na Por internet. que esses materiais? Me fala um pouquinho mais. Porque o cobre, ele é antibacteriano, ele é mais fácil a higiene, só por isso. Então, o ideal são esses dois, né? Sempre cobre ou prata, que é o que a gente tem disponível de raspador. Por que não escovar a língua, né? Você pode pensar, mas eu escovo a língua. Porque a escova é feita para uma superfície dura, que é o dente. O raspador é para uma superfície mole, então para você remover essa borra lingual, que ela é formada justamente pela detoxificação que aconteceu à noite. Nós eliminamos toxinas. Vai no banheiro urinar, defecar, libera pela borra lingual também, pelo suor. São formas de excreção de toxina no nosso corpo. Então, uma vez ao dia que faz isso? A raspagem da língua? Sim, só uma vez? Faço uma vez ao dia. Ótimo. Aí, você pode fazer outro momento? Sim, não tem necessidade. Eu acordo lá de manhã. Mas uma vez ao dia, ao acordar? Ao acordar. Que aconteceu a detoxificação à noite, ao acordar a gente remove essa borra lingual. Por que remover? Se você já tem um nível de inflamação intestinal, você reingere aquelas toxinas, aquelas bactérias, você pode ter um nível, alguma piora de inflamação intestinal. Então faz parte desse tratamento. Então eu trago algumas coisas dessa medicina ayurvédica que tem relação justamente com o equilíbrio do corpo. Então tem a raspagem da língua, que é importante. Aí eu bebo água em jejum, por quê? Uma forma de eu repor água no meu corpo, já que nós gastamos água à noite no processo de detoxificação hepática. Quando que você bebe de água por dia? Pela manhã? Pela manhã. Eu já bebo 500 ml em jejum. Tem que ser morna? Por que eu falo morna? Pode gelada, morna. não é tão compatível com o intestino, porque a nossa digestão é quente. Então, assim, você pode falar pra mim, mas você tá em jejum, e o alimento do dia anterior, né? Ainda tá no seu intestino, então é uma ajuda que você dá pro seu corpo. Uma água mais morna, ela é mais compatível com o nosso sistema digestivo. Ou natural. Como nós moramos na Bahia, a água já vem mais natural, mas quem mora em locais mais frios, se ela pega a água ali, não é uma água em temperatura ambiente como a nossa. Então, por isso que é uma água mais morna. E depois eu tomo, ou começo o dia ou com chá, ou com shot matinal. Porque eu já consigo ter fitoquímicos dentro desses compostos. Entendi. Nossa, quanta riqueza de detalhes. É um mundo realmente, né, bem vasto, a medicina funcional. Eu ficaria horas aqui conversando com você, falando, né, sobre... Porque são tantas queixas que nós temos no dia a dia e coisas tão comuns que não fazemos associações. Por isso que é importante, né, ter esse olhar, buscar auxílio, né, de quem entende. Por isso que eu ia até pedir para você deixar aqui um recado para os telespectadores. Qual o recado que você dá em relação a esse cuidado com a saúde? Por que é importante, né, dar um recado, ressaltar essa importância? É importante vocês buscarem a causa das doenças justamente para fortalecer o seu sistema imunológico como um todo. Porque você não precisa estar doente para você começar a se cuidar. Porque existe uma coisa chamada inflamação crônica subclínica, ou seja, os sintomas podem começar só depois, mas aquela inflamação já começou. Então, você realmente equilibrando a sua rotina, você consegue fazer um papel de prevenção e de fortalecimento do seu sistema imunológico para a vida. Não esperem adoecer, como eu esperei, para me cuidar. Porque a inflamação já começou ali e a pessoa não percebeu. Se você tem um estilo de vida errado, se você come muito industrializado, muito ultraprocessado, isso realmente tem um impacto na sua vida. E você pode já estar com a inflamação acontecendo e não ter sintoma. Então, se você já tem algum sintoma de cansaço, fadiga, dor de cabeça, infecção de repetição, o vizinho gripou, você já ficou gripado, isso já é um sinal, porque nosso corpo fala com a gente. Preste atenção no que vocês sentem. Não é normal ter sintomas diferentes. O normal é se sentir bem mesmo. Nossa, esse recado, ele é fundamental. Se não tivermos essa atenção para o bom funcionamento do corpo, não temos como exigir ou cobrar que estejamos bem. Sim. Porque vai estar sempre em falha e você não consegue viver de uma forma saudável, com qualidade de vida. Sim. Né? Doutora, me fale o seu arroba do seu Instagram, como é que as pessoas podem te localizar, onde fica localizada a sua clínica, tipo de atendimento, fale um pouquinho de como funcionam as suas consultas. Eu faço consultas online porque a maioria dos meus pacientes são do Brasil afora, porque deve ser muita novidade para vocês o que eu estou falando aqui, então pouca gente conhece essa medicina funcional, apesar de que já temos alguns profissionais no Brasil e no mundo falando disso aí. Então, hoje eu atendo online e eu tenho um programa, tenho um curso Ciclo Saúde e Desinflamação, onde eu ensino para as pessoas como adotar esse estilo de vida saudável. Eu tenho alunas, onde eu explico como fazer, o que fazer,
quais são os pilares que deve agir, como fazer isso de uma forma mais próxima para conseguir também atender a demanda grande que eu tenho uma agenda lotada, tenho poucas vagas. Então, esse programa eu consigo ajudar mais pessoas. Doutora, foi um prazer ter a sua presença aqui. Tenho certeza que a população, a comunidade aqui adorou tudo que foi abordado. Né? Isso é só uma amostrinha, tá? Porque isso é um mundo, né? Tanto que quando a gente definiu aqui como seria a entrevista, tem que escolher o que vai ser dito, porque é um caminho que não são vários, né? Vários caminhos. Então, assim, chegou ao fim a nossa entrevista. Mas antes de encerrar aqui, eu queria deixar o espaço para você, telespectador, que tem alguma sugestão de algum tema, né, que queira que seja abordado aqui, entre em contato no nosso Instagram da TVI, né, deixe lá a sua sugestão, certo? E toda semana teremos um encontro, então fiquem aguardando, semana que vem tem mais. Olha, a gente volta aqui com muitas notícias, muitas informações, e uma delas é um clarão misterioso que apareceu no céu aqui na Bahia. Bom, alguns moradores de diversas cidades aqui da Bahia foram surpreendidos, então, na noite de ontem, segunda-feira, 27 de outubro, com um clarão intenso no céu. Os moradores falam que era algo muito, muito diferente de tudo que já foi visto. Olha, aconteceu então que esse fenômeno, com um rastro incandescente um pouco alaranjado, passou pelas regiões sudoeste, sul e extremo sul daqui da Bahia. Pérola, o que pode ser então esse fenômeno que passou no céu e trouxe esse alarde e repercussão entre moradores e nas redes sociais? Os especialistas explicam que eventos como esse geralmente estão relacionados à entrada de lixo espacial na nossa atmosfera, que é a atmosfera terrestre, com fragmentos de foguetes, pode acontecer também de satélites ou equipamentos que acabaram se desintegrando, entrar nessa camada atmosférica e trazer esse clarão. Então pode ser ali resíduos, restos de foguete, de naves, pode acontecer também ali de entrar esses pedaços de satélites na atmosfera terrestre e acabar trazendo esse clarão. A gente tem um vídeo também, vou pedir para a produção colocar pra gente. Cássio, coloca o vídeo pra gente, por favor. Tá longe ali. Lixo espacial. Jesus, eu nunca imaginei ver uma coisa assim. Jesus, mano! Não vai parar de descer não, doido? Um trem de fogo caindo do céu lá. Que viagem é essa aí, velho? Guarani, segunda. Aí, rapaziada, ó. Satélite, ó. Lixo espacial lá, ó. Nossa, ó. Ó o satélite, corre, corre. Corre, Ninja. Corre. Senão tu vai perder. Olha que coisa linda. Satélite, é lixo espacial. Esse rastro incandescente acabou trazendo aí um susto para algumas pessoas que ainda não entendiam que se tratava de um lixo espacial que entrava na camada atmosférica. Então, por isso esse rastro incandescente que clareia ali nos céus, mas para quem já conhece, deu mais uma tranquilizada sabendo que estava tudo normal. Bom, e diante das frentes frias que vem acontecendo, tanto no extremo sul como na capital baiana, a gente sabe, quem gosta, quem aproveita são os surfistas. Surfar em dias de chuvas é perigoso ou é propício? Bom, apesar do mar parecer ali mais propício, devido quase não ter nenhum banhista ali pelas águas, e também devido às fortes ondas, o mar mais revolto, as ondas chegando ali a uma capacidade maior, o surfista gosta e aproveita esse momento. Mas será que é propício? O mar acaba ficando, sim, propício para essas atividades, por um lado, devido às ondas fortes que vão se formando e também devido ao vazio que fica ali nas águas.
Mas o que acontece? Pode sim ser uma porta de entrada para um grande perigo. Os raios. Pode acontecer sim de chamar esses raios. O nosso corpo, além dele ser uma fonte de energia, ele também pode puxar essa energia, ou seja, pode acontecer de ser ali como um imã para esses raios e acontecer ali acidentes gravíssimos nas águas. Então, é importante o uso de equipamentos correto. Pode acontecer também da pessoa ter ali, devido a essas fortes ondas, algum impacto muito grave, o que pode trazer ali uma perda da consciência, um desmaio, e devido às fortes ondas ser arrastada, acabar se afogando. Então é necessário o uso dos equipamentos corretos, também que faça tudo da maneira mais tranquila possível, nada de desespero ou afobação, como se o mundo fosse acabar. Então precisa seguir da maneira correta, porque trazem muitos riscos sim. A onda mais revolta pode trazer alguns perigos, além de que o tempo já está formando para chover. Então pode acontecer da tempestade cair enquanto você estiver na água e ser sim um risco. O seu corpo captar essa energia e com certeza ser ali um bom condutor. E infelizmente acontecer do raio também atingir essas pessoas. Então existem algumas roupas, equipamentos que são considerados os corretos para o uso no banho. Então, Pérola, essa adrenalina é perigosa? Sim, é muito perigosa. Apesar de parecer muito propício, é muito perigoso. Então, o ideal é que você que gosta de surf ou que surfa já procurar um professor, uma escola de surf, que eles sejam capacitados para ensinar principalmente aí sobre as correntes. Por quê? Porque o surf, gente, é um esporte muito gostoso para quem gosta de fazer e até para gente que assiste. Acredito que deve ser uma sensação de liberdade única, você ali andando em cima daquela prancha, em cima das águas, mas é muito perigoso. A prancha normalmente ela tem pontas bem afiadas e elas são bem pesadas. Quando a gente segura, não sente tanto aquele peso, mas o impacto de uma prancha sobre o corpo é muito, muito forte. Então tem todos esses riscos. É importante entender também ali sobre as correntes, porque as correntes elas são muito perigosas. Pode ser que você não conheça, não entenda dos movimentos, faça algo de errado e aconteça então de ser arrastado e coisas do tipo. Então é muito perigoso. Além de tudo, nesse tempo de chuva, que é quando os surfistas, em Ilhéus mesmo a gente vê bastante surfistas ali aproveitando esse momento mais friozinho, nublado, ou até mesmo garoando. Mas é muito perigoso, então fica esse alerta para você de casa. Até inclusive a gente tem a imagem também, pode colocar pra gente, Cássio? Cássio? Caso conseguir então aí identificar. Então, sim, é perigoso. O ideal é que as pessoas procurem esses professores e eles sejam capacitados para a aula e com as técnicas também de segurança. Então, fica a diquinha aí para você de casa que nos acompanha, para você de casa entender como é que funciona, né? Já que esse mês tá frio aqui na Bahia, menino. Esse tempo eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? É uma frente fria que tá chegando por aqui. Salvador passou por um processo de muitas chuvas na semana passada. Pérola, essa semana tem chuva forte em Salvador? Bom, a gente vai falar agora aqui de acordo aí com o clima-tempo desde segunda-feira, que a previsão sim era de chuva, com nuvens passageiras ali em algumas regiões da cidade. Hoje, terça-feira, as chuvas devem acontecer ao longo do dia. O sol também aparece ali com algumas nuvens. Amanhã, quarta-feira, 29 de outubro, as chuvas devem ocorrer pelo período da manhã. À noite deve ter sim uma nebulosidade, ou seja, aquele tempinho mais friozinho, aquele tempinho gostoso para tomar uma sopinha, ficar em casa. Quinta-feira, chances de chuva caindo
a mais de 70%, com diminuição também ali das nuvens à tarde. Na sexta-feira o sol deve aparecer e prevalece aí durante todo o dia, à noite tendo ali poucas nuvens, ou seja, se o tempo volta a se estabelecer lá em Salvador, a gente sabe que aqui no Extremo Sul a coisa já vai dar mais uma esquentada, hein? Vai dar para aproveitar aí no final de semana uma prainha, final de semana também, que vai ter aí, gente, final de semana vai ter feriado, final de semana tem feriado. É um dia que eu acredito que todos nós terá em si ali um momento para refletir sobre a vida, né? Eu acredito que o 2 de novembro chega com a perspectiva de olhar para si, olhar para todas as escolhas que a gente faz e para as escolhas diárias de viver. A vida, gente, ela não é um mar de rosas. A vida, ela tem altos e baixos. O dia dos finados é um dia bem triste, onde a gente se recorda de pessoas que a gente amava, de pessoas que tinham a vida inteira pela frente, de sorrisos, lembranças, mas com certeza de não ter a presença de quem você ama, de quem você admirava e de quem você queria tanto ao seu lado. Então, que seja um dia para a gente também olhar para as nossas escolhas, porque a vida é um presente. O hoje, o agora é um presente. Não é à toa que justamente se chama presente, né? É uma dádiva que todos os dias a gente acorda, escolhe se quer fazer o bem, se pode fazer o bem, e que todos os dias a gente possa escolher o melhor. O melhor para nós, o melhor para o próximo, porque se a gente começar a fazer com que essa sementinha do bem, ela vá germinando em nosso coração, o próximo germine no dele, as coisas podem mudar. Então, diante de tanta violência, tantas coisas ruins que vem acontecendo, que esse feriado do dia 2 de novembro, dia dos finados, chegue com essa perspectiva, né? Apesar de ser um dia muito triste, mas que a gente faça valer cada segundo. Diga que você ama, abrace, beije, faça questão de estar perto. Diga aos seus filhos o quanto eles são especiais, amados, queridos. Diga aos seus pais o quanto você os ama, o quanto você os respeita. Prove isso em vida. Não adianta levar flores no funeral se em vida você não conseguiu dar todo o amor, todo o carinho que essa pessoa merecia. Então, que a gente faça valer essas flores em vida. É muito triste a gente falar sobre essas partidas, mas é necessário para que a gente entenda a importância de valorizar o hoje, de valorizar o agora. Mas eu tenho agora para vocês uma notícia bem bacana. Porque domingo a gente vai ter sorteio. Domingo os nossos estúdios estarão aqui trazendo para vocês o Bahia Sul Show de Prêmios com muitas premiações, primeiro, segundo, terceiro e quarto sorteio com muito dinheiro no Pix para você. E além de tudo, ó, tem rodadas da sorte, os giros da sorte trazendo aí oportunidade de você também ganhar, contemplar. Além de tudo, adquirindo aos nossos títulos da sorte, você consegue também ajudar a instituições filantrópicas. Então, assim, ó, você de casa que nos acompanha, fica ligadinho porque domingo acontece o sorteio do Bahia Sul Show de Prêmios aqui pela TVI, canal 24.2, pela operadora TVC ou através do YouTube, canal TVI Oficial ou Bahia Sul Show de Prêmios no YouTube ou no Instagram, tá bom? Então fica ligadinho porque vem muita coisa boa. 20 anos da TVI e ter você com a gente é o maior presente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Quero lhe agradecer por seu carinho, sua audiência e dizer que amanhã a gente volta, hein? Amanhã a gente volta com muitas informações, muitas notícias aqui na sua telinha. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.